Meus irmãos, a paz do Senhor. Bora se assentar, muito obrigado. Obrigado, nosso presidente, pela confiança de ter nos comissionado para nós estarmos meditando na palavra de Deus nesta noite. E pela divina providência, os louvores, tanto da equipe de louvor quanto das congregações, todos estão dialogando com a palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler um texto muito conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22, 23, 24 e do 35 ao 42. Nos diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. A partir do 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Como eu lhes disse desde o início, a direção do Espírito Santo está dirigindo para a palavra que ele colocou em meu coração nesta noite. Queridos, o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensina, não apenas com as suas palavras, com as suas parábolas, senão que também com os seus milagres. Os milagres do Senhor Jesus Cristo são pedagógicos. E nós identificamos aqui 7 princípios para o milagre. 7 princípios para o milagre. Eu não vou perguntar, até porque já foi feita a oração, e seria uma obviedade se perguntasse quem é que aqui está precisando de milagre. Óbvio, todos nós precisamos de um milagre. Mas queira Deus que nenhum aqui esta noite esteja precisando de um milagre como Jairo, o principal da sinagoga, em que a sua filha estava moribunda. Ele saiu, moribunda quer dizer às portas da morte. Ele saiu de casa, a filha estava às portas da morte. Enquanto estava falando com Jesus, a filha morreu. Nada pior para um ser humano do que a doença do filho. Nada mexe mais com a nossa estrutura do que a doença de um filho. É o milagre que já estava precisando. E diz aqui no versículo 22, já para nós aprendermos o primeiro princípio do milagre. Versículo 22 diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo ao Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés. Qual é o princípio que nós aprendemos aqui? O primeiro princípio para o milagre: Jairo teve uma atitude de adorador. Ele não era membro da Assembleia de Deus, ele não era membro da congregação israelita. Na verdade, ele estava até contrariando os seus co-irmãos, mas ele, na ânsia daquele milagre, se aproxima do Senhor Jesus, se prostra diante do Senhor Jesus Cristo. E ao prostrar-se, a princípio, era uma atitude que não diz respeito a muita coisa. Mas se nós olharmos para a tradição judaica da época, onde existiam 3 saudações às 3 principais lideranças de Israel no Antigo Testamento, eram reis, sacerdotes e profetas. Reis, sacerdotes e profetas.
diante do rei se prostrava, diante do sacerdote beijava as costas da mão e ao profeta dava um beijo no rosto. É por isso que a traição de Judas, embora os discípulos não estivessem atentos para esse detalhe, mas ela mexeu e doeu terrivelmente no Senhor Jesus Cristo, porque era para ele se prostrar diante de Jesus, dizendo: eu o reconheço como rei. Mas ele chega em Jesus e lhe dá um beijo no rosto. Os discípulos não estavam percebendo, mas o Senhor Jesus estava entendendo a mensagem de Judas, que era o seguinte: eu te aceito como profeta, mas eu não te reconheço como rei. Jairo, que não era discípulo de Jesus, prostra-se diante do Senhor Jesus Cristo. O primeiro princípio para nós recebermos o milagre é termos uma atitude de adorador, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele gosta da adoração. Ele mesmo diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o salmista diz: onde há louvor, Deus está no meio dos louvores. Então, para nós recebermos o nosso milagre, a nossa primeira atitude deve ser uma atitude de adorador, não de quem reclama, não de quem murmura, porque o Senhor Jesus não perde tempo com murmurador, Jesus ganha tempo com adorador. Versículo 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. O segundo princípio do milagre que nós aprendemos aqui é que a oração é a chave que abre as portas do impossível. A oração é a chave que abre as portas do impossível. A oração, ela nos faz galgar lugares que humanamente nós não galgaríamos. A oração nos coloca em condições que a psicologia, por mais eficiente que seja, não nos coloca, que os coaches não nos colocam. A oração traz a resposta de Deus. Boyong Cho, que já dorme no Senhor, que criou a maior igreja do mundo em 1958 na Coreia do Sul, ele contou no Brasil em 1989, quando ele aqui esteve, que ele estava numa convenção de pastores na Coreia, e de repente chegou uma mensagem para ele dizendo: pastor Cho, o seu filho do meio, Samuel, acaba de morrer. Ele despediu da convenção, pegou o carro, foi para casa correndo, e quando lá chegou, seu filho estava com o corpo estirado em cima da cama. Era o terceiro filho, era o filho do meio, dos 3 filhos que ele tinha. E quando ele viu o corpo do seu filho, ele disse que o diabo chegou para ele, sussurrando no ouvido, e disse: pastor Cho, você é o pregador mais famoso da Coreia, eu te envergonhei, eu te venci. Ele disse que dobrou os joelhos, orou por 1 hora, foi lá ver o corpo do filho, e o filho estava inerte. Voltou, orou por 2 horas, e o filho continuava inerte. Quando ele completou 3 horas de oração, ele já estava coberto de suor e de lágrimas. Ele diz que naquele momento o Espírito Santo trouxe uma fé de Abraão no seu coração. Ele levantou, respirou fundo, foi até o corpo de seu filho estirado em cima da cama e disse: Samuel, a ti ordeno, levanta em nome de Jesus. O menino ressuscitou e vomitou uma gosma preta. E ele disse: meu filho, conta o que aconteceu. Ele disse: pai, eu saí do colégio com as crianças, e é costume ali no Ocidente, nós fomos na lanchonete. Naquele dia o lanche estava envenenado e 42 crianças morreram. Pai, eu só sei que quando eu acabei de comer, eu fiquei sem percepção, sem consciência nenhuma. Os meus olhos se escureceram e eu caí. E no que eu caí, pai, conta o menino, eu vi o meu corpo no chão, e o homem de branco veio e me pegou. Ele não sabia que a sua alma estava vendo o seu corpo no chão. E ele começou, e ele disse: aquele homem de branco, pai, me pegou, eu vi o meu corpo no chão, e eu fui subindo, pai, quanto mais eu subia, mais gostoso ficava. E eu perguntei ao homem de branco: nós não vamos chegar nesse lugar? Ele disse: nós já vamos chegar. Pai, quando eu cheguei a uma certa altura, eu disse: nós não vamos chegar, está tão gostoso. Ele disse: não, eu vou ter que descer com você para a terra novamente. E ele disse: mas por que está tão gostoso? Ele disse, o menino disse: pai, o anjo falou comigo, eu recebi uma ordem de Deus, que o teu pai está reclamando o teu corpo lá na terra. É o poder da oração, é o poder que a oração traz. Ela abre as portas do mundo impossível. Versículo 23, a última parte:
rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 24, primeira parte, e foi com ele. Aqui qual é o terceiro princípio que nós aprendemos? É que Jesus gosta de ser convidado por nós. No capítulo 2 do Evangelho de João, fala do grande casamento em Caná da Galileia, que todos conhecem, e os versículos ali mais embaixo dizem: e foi Jesus convidado e os seus discípulos. Irmãos, através da adoração nesta noite, nós estamos convidando Jesus para fazer parte do nosso processo, nós estamos convidando o Senhor Jesus para fazer parte do nosso dilema, e tenha uma certeza nessa noite: Jesus está entrando na tua causa, e o milagre é certo pelo poder de Deus. Versículo 35 nos diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? O quarto princípio para o nosso milagre que eu aprendo aqui: os alguns sempre lutarão contra o teu milagre. Sempre quando você se dispuser a buscar a presença do Senhor Jesus, vai aparecer alguns que vão te ajudar. Vai nessa sua força, o Senhor é contigo. Mas vão aparecer alguns que vão te querer desanimar, vão querer te desapontar. Para com isso, deixa essas coisas para lá. Os alguns sempre estarão no meio do povo de Deus. E quando nós falamos em alguns, nos lembramos de Êxodo capítulo 12, versículo 38, quando o povo de Israel sai do Egito. No versículo 38 diz: e saiu uma mistura de gente entre o povo de Deus. Essa mistura de gente não era israelita, não era servo de Deus, eram os egípcios que acharam bonito o movimento. 600 mil homens de pé, fora as mulheres e as crianças, bonito. Os alguns gostam de movimento, os alguns gostam de multidão. Eu vou entrar no meio. Para onde vocês estão indo? Não sei, não, estou indo para o deserto. Moisés que sabe, eu vou no meio. Uma mistura de gente. Quando chega em Números capítulo 11, versículo 4, Moisés estava tão estarrecido com essa mistura de gente, que estava reclamando de pepino, cebola lá no deserto, que Moisés os chama de vulgo. Diz Números capítulo 11, versículo 4: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Essa mistura de gente, este vulgo, sabe o que é? Eram os egípcios, eram aqueles que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É esse vulgo que quer atrapalhar o teu milagre. É esse vulgo que te perturba pelo WhatsApp, pelas redes sociais. É esse vulgo que fica jogando conversa fiada. É esse vulgo que chega até você para fazer com que você murmure, para fazer com que você reclame. Mas nesta noite, irmãos, o vulgo está sendo derrotado pelo poder do Espírito Santo. Versículo 36: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O quinto princípio para o milagre que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus é o primeiro a ouvir as tuas ofensas. Quando alguém chega em você para te ofender, quando alguém chega em você para te caluniar, saiba que antes de você ouvir, o Senhor Jesus já está ouvindo. O Espírito Santo é o primeiro a tomar conhecimento das nossas afrontas. E nesses momentos, sabe o que é que Ele nos aconselha? Ele nos aconselha a aprendermos a trabalhar com o silêncio e com o tempo. O cristão precisa saber trabalhar com o silêncio e com o tempo. Uma resposta certa na hora errada destrói, estraga todo o ambiente. Silêncio e tempo, porque o tempo não é senhor de tudo, o tempo é servo do Senhor de tudo. Para nós acelerarmos, versículo 40 nos diz: e riam-se dele. Quando ele entrou lá na casa, estavam lá os carpinteiros, as carpinteiras chorando, que eram pagos para isto. E o Senhor Jesus Cristo chega e diz: olha, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçados? A menina não está morta, a menina está dormindo. Versículo 40: e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair. Sabe qual é o princípio que nós aprendemos aqui?
Eles estavam lá chorando a morte da menina para consolar o pai, mas não porque tinha sentimento, porque era profissão. O Senhor Jesus disse: ela não dorme, ela não morre, ela está dormindo. Riam dele. Ele disse: vocês viram? Então por favor, pode sair. Não, deixa eu ficar aqui. Não, vai saindo todo mundo. Só que era a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz: ele os fez sair. O princípio que nós aprendemos aqui, o sexto princípio que nós aprendemos aqui, é que quem não participa, quem não contribui com o teu milagre, não participará dele. Quem não contribui com o teu milagre, não participará dele. Não, sai daqui. Tendo os feito sair. Irmãos, às vezes para nós recebermos milagre, Jesus tira a gente da nossa vida, Jesus tira a gente do nosso convívio, Jesus tira a gente de perto de nós. Eu, quando fui dirigente de congregação, os nossos companheiros aqui têm muita dessas experiências. Meu Deus, depois que aquela gente saiu da congregação, Deus começou a abençoar. É Jesus que está fazendo sair. E quando Jesus fizer sair algumas amizades que terminam, porque nunca iniciaram, não vai atrás reatar não. Deixa Jesus trabalhar, porque o teu milagre está às portas. Versículos 41 e 42 diz assim: tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O sétimo e último princípio do milagre que nós aprendemos aqui é que quando Jesus pega um problema, ele entrega uma solução. Quando nós entregamos o problema para Jesus, descansemos, porque Jesus é especialista em transformar problema em solução. Jesus é especialista em transformar dificuldade em milagre. Jesus é especialista em pegar doença e devolver saúde. Jesus é especialista em pegar desemprego e devolver porta de emprego. Jesus é especialista em pegar lar destruído e devolver um lar sadio, abençoado, porque Ele é Senhor de todas as coisas, e dele, por Ele e para Ele são todas coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Obrigado, senhor presidente.